Glória a Deus. Isso aí. A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma manhã de estudo da Palavra de Deus. Fechamos os olhos, oramos, falamos com o Senhor. Altíssimo Deus e amado Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos concede, que a Tua graça, que a Tua bênção esteja no nosso coração, na nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta bênção, muito obrigado por essa oportunidade de podermos estar aqui. Ilumina-nos, ó Senhor, com Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra da forma que desejas. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Em Tuas mãos estamos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Tem café, tem chazinho lá atrás, acho que o café deve estar quase pronto. Olha só então, nós estamos estudando o livro de Isaías, que é um livro bastante complexo para se estudar. Vocês têm conseguido, melhor dizendo, compreender melhor ao estudá-lo a riqueza de detalhes que Isaías trouxe no seu ministério. Ele não é nada abrangente, muito pelo contrário, né? Ele é extremamente detalhista, ou seja, ele não deu uma pincelada por cima das coisas. Até o capítulo 39, mais ou menos, nós vimos que ele contava o seu ministério em cima daquilo que estava acontecendo. Do 40 em diante, ali, mais ou menos, nós começamos a ver que ele está falando de um tempo futuro. Ele está dizendo que vai acontecer. Nós estudamos aí até o capítulo 44, mês passado, né? Onde nós vimos diversos aspectos ali, como no 1 e no 2, não desanime diante das dificuldades, sempre te ajudarei, né? Sempre te ajudei e sempre vou te ajudar. Promessas de derramamento do Espírito Santo sobre os seus descendentes, que foi cumprida lá em Atos 2. Né? Aqui Isaías está profetizando que o Espírito Santo ele iria descer sobre todos, que haveria esta possibilidade de todo mundo ser como um Isaías, ter o dom de profecia. Né? Algo que era muito, neste tempo, ainda era limitado a algumas pessoas. Do 4 e do 5, a gente viu ali que o Espírito Santo desenvolve em nós não apenas vitórias e bênçãos, mas o sentimento de orgulho de servir a Deus. Nós vimos que o principal papel do Espírito Santo em nós é nos conduzir à salvação, não é produzir bênçãos e vitórias. Se nós estamos em condições espirituais de sermos abençoados sem que isso nos atrapalhe, Ele vai nos abençoar. Se as bênçãos que nós vamos receber vai nos induzir a nos separar dEle, como através do orgulho, da falta de tempo. Se você, por exemplo, é uma pessoa que está enfrentando dificuldades na vida, um exemplo, e você não tem tempo para Deus, a tendência é você continuar enfrentando essas dificuldades e não vai melhorar. Porque se tendo dificuldades você está com falta de tempo, se Deus acrescentar coisas na tua vida para te abençoar, aí tu nem aos cultos vem mais. Então Ele vai continuar te deixando do jeito que tu está, para não, pelo menos, piorar espiritualmente. Então, quando nós temos dificuldades na vida, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me ajude, eu tenho que mostrar para Ele que essas bênçãos não vão me atrapalhar. Ou seja, se hoje com as dificuldades eu estou conseguindo buscar a Deus, estudar a palavra de Deus, seguir, por exemplo, o cronograma de crescimento espiritual, algo muito simples e muito fácil. Se você seguir o que está ali, isso mostra que você está conseguindo tirar tempo para Deus, então isso passa para os anjos, que eles podem te ajudar, te abençoar um pouco mais, que isso não vai te atrapalhar. Então a forma como a gente organiza a nossa vida faz bastante diferença. Só existe um Deus e nunca haverá outro único caminho.
Nós podemos ter a religião que nós quisermos, somos livres para isso. Agora, depois da morte existe um único Deus. Aqui você é livre para acreditar no que você quiser. Acreditar em orixás, acreditar em idolatria, acreditar em budismo, seja lá qual for a tua religião. Não estou falando mal da sua religião, mas você pode seguir o que você quiser e você é livre para isso. E isso é bom. Isso é bom. Todos os países deveriam ter essa visão, não impor uma religião. Deixar para as pessoas a liberdade de cada um escolher, exatamente da forma que Deus faz. Agora, depois da morte, a religião não vai junto. Ela pode te fazer todas as promessas possíveis, aqui na terra. Depois da morte, a religião não interfere mais. Ser um Deus é conhecer o passado, o presente e o futuro. É ter a capacidade de contar a seus servos o que vai acontecer. Não existe outro que tenha esta capacidade. Ou seja, então nós estamos vendo aqui capítulos onde eles estão relatando acontecimentos que iam acontecer centenas de anos depois. Até comentei que alguns estudiosos acreditam até que essa segunda parte de Isaías não foi escrita por Isaías, porque ela aconteceu muito tempo depois. Porém, eu acredito que sim, que foi Isaías que escreveu, porque Isaías era um grande profeta. E se João escreveu o Apocalipse, que é todo codificado, 2000 anos antes de acontecer, tu imagina então para declarar a Isaías uns 100 e poucos anos só antes. Muito mais fácil. Realidade da idolatria, imagens feitas por homens. Então ali no 44, do 9 ao 20, ele descreve em detalhes a questão da idolatria e o do porquê a gente não deve adotar isso como prática. Nós temos que cuidar também que, como ele fala aqui do 21 e 22, teus pecados foram perdoados, então volte-se para Deus a fim de não tornar esse perdão inútil. Nós temos que cuidar para que ao longo da nossa vida a gente não troque uma idolatria por outra. Porque às vezes você para de adorar uma idolatria, um santo, uma imagem, e começa a ter um apego extremamente grande por outras coisas. Comida, por exemplo, se torna guloso. Pelo marido, pela mulher, pelo namorado, pela namorada. Tem um apego, nossa, se passa um dia longe, o mundo vai acabar. Ou seja, trocam uma idolatria por outra. Aí não faz muito sentido. O perdão que você alcançou anteriormente, ele se anula pela própria substituição. As derrotas não são permanentes, servem para ensinar a despertar o juízo, como um pai educa seu filho. Então, a forma como você organiza a sua vida vai demonstrar se Deus pode te abençoar mais ou não. Como eu estava dizendo, se ao longo da tua vida você não tem tempo para ler uma Bíblia, não tem tempo para orar mais, não tem tempo para introduzir no teu dia a dia um relacionamento com Deus, como ali a aplicação do cronograma de crescimento espiritual, algo muito simples e muito fácil. Se você não consegue fazer aquilo, não consegue botar em prática aquilo mesmo sendo tão simples, muito pouco provável que Deus vai te abençoar mais do que tem abençoado, te ajudar mais do que tem te ajudado. Porque não faz sentido nenhum isso. Então, se você quer crescer, é preciso tirar tempo. É preciso tirar tempo. Não creio que aqui tem alguém que trabalha 16 horas por dia, 18 horas por dia, ou que passa envolto em trabalho tanto tempo assim, que só sobra as 8 horas de dormir. Então, se nós queremos avançar, temos que tirar tempo. O Senhor mesmo sozinho cria todas as coisas. Tudo foi criado por Deus. A ciência pode até tentar comprovar desta ou daquela forma, isso ou aquilo, do jeito que quiser, porém foi tudo Deus que criou. Todo ateu, a sua religião, ser um ateu,
ela lhe faz muitas promessas enquanto ele está vivo. Depois que ele morre, ele descobre que tudo que ele acreditou era mentira, era engano. Porque a força da religião vai até o dia da tua morte. Dali em diante, ela não tem mais efeito nenhum. Nem mesmo a religião evangélica, o cristão. O cristianismo ele vai ter peso e força com você até o dia da tua morte. Da tua morte em diante, é tu com Deus, e o que vai realmente valer é aquilo que Deus escreveu lá no seu original, e não aquilo que uma das muitas igrejas pregaram e ensinaram para ti. Mas se o pastor ele pregou errado, o erro foi teu por não ter estudado a palavra de Deus. Se tivesse estudado, tu tinha descoberto que estava errado. Versículo 25, eu, o Senhor, engano os mentirosos e falsos, mas confirmo as palavras dos meus servos. É fato a ciência até conseguir comprovar, teoricamente, levantar teorias sobre a criação do mundo sem a existência de um Deus. Porque ele, quando criou o mundo, ele deixou muitas pistas e supostas possibilidades de como poderia fazer isso. Deus gosta de brincar com a inteligência do ser humano. Ele se acha tão esperto, tão inteligente, e aí desenvolve a teoria do Big Bang, a teoria da evolução, e assim por diante. Nossa, faz tanto sentido, até ele morrer. O dia que ele morre, ele percebe que não faz mais sentido nenhum. Então, Deus faz muito isso. Ele também tem um bom humor. Mas confirma as palavras dos seus servos. Dou ordem e ela sempre se cumpre. Porém, é importante que nós, como servos, a gente venha aprender a ser prudente e não querer falar aquilo que Deus não disse. Afirmar aquilo que Deus não afirmou, baseado em fé. Não confunda as coisas. Fé é a certeza do que se espera. Agora, quando eu estou falando de profecia, aí tu não pode ir por fé, tu tem que ir por obediência. Eu determino isso, eu determino aquilo. Irmão, isso não vale nada. Isso não vale nada. Se não tiver baseado em algo que Deus te falou, essa tua determinação não tem peso e valor nenhum. Não adianta tu determinar uma coisa que Deus ele não vai aprovar, que Deus ele não vai querer fazer. É preciso que nós venhamos basear aquilo que a gente fala em cima de fatos e não em cima de expectativas. Eu posso ter expectativas, claro, a esperança é uma das qualidades que a gente tem. Agora, uma coisa é eu ter esperança que a minha vida ainda vai melhorar. Outra é eu querer determinar que a minha vida vai melhorar. Esperança a gente deve ter, faz parte das qualidades que a gente tem que aprender a ter: fé, amor e esperança. É importante ter uma esperança de dias melhores, de uma vida melhor, de uma condição melhor. Porém, esperança não muda a tua situação, não muda a tua vida, e tu pode determinar, e a coisa não vai acontecer. O que tem que existir é uma forma de pensar, uma forma de agir muito maior do que o habitual. Eu quero que Deus me ajude, amém? O que eu estou fazendo por Ele? Eu estou de braço cruzado olhando Netflix. Não faz muito sentido. Se você está tirando tempo para descansar, amém, ótimo, muito bom olhar uma série, um filme, ir no cinema, enfim. Porém, isso tu não está plantando nada, tu está apenas descansando. Se você quer colher coisas novas, você vai ter que se esforçar para fazer coisas novas. Se não está conseguindo tempo para Deus, bom, então tu chegou no teu limite de crescimento. Tu não pode crescer mais do que o momento que tu está. Não pode porque tu não consegue lidar com isso. Se tu não está conseguindo administrar a vida que tem agora, se Deus te colocar mais coisas, aí tu enlouquece. Aí tu abandona até a igreja, como é muito comum, né? Até nesta
esse curso de obreiros, esse episódio que eu estou acabando de editar, eu comento, né, que eu peço para Deus que Ele não deixe ninguém da minha igreja rico. Porque todos que Ele tentou fazer isso saíram da igreja. Todos, sem exceção. Eu disse, Senhor, tu já viu que não dá certo. Deixa eles pobres. Levando uma vida boa, mas não com demais. Senão isso sobe para a cabeça e se afasta de ti. Está aí a prova. São 40 anos de história, não é 1 ou 2. Né? Se é para perder a alma deles, deixa eles com umas dificuldadezinhas, uns probleminha. Bom seria que a pessoa ficasse rica ou muito bem de vida e se mantivesse na mesma fé, na mesma obediência, na mesma perseverança. Mas o que acontece são pessoas que, enquanto fracas, enfrentando lutas, dificuldades, não conseguem fazer um jejum por mês. Não consegue ler um capítulo da Bíblia na semana, não consegue fazer uma oração decente ao longo da semana. Eu digo, Senhor, se eles não estão conseguindo te servir, enfrentando dificuldades, se tu encher eles de bênção, aí que não vão. Porque daí vão querer ir mais a shopping, vão querer ir mais a Gramado e Canela, eles vão querer ir conhecer Rio de Janeiro, vão querer ir conhecer lá o Nordeste, vão querer ir para Paris, para a Europa, para a Alemanha, aí daqui a pouco não vem nem nos cultos mais. Ou seja, tem que abençoar, então, pessoas que mostrem um crescimento proporcional. Né? Então, é complicado essa parte. Né? Então, Deus pode abençoar? Pode. Deus pode deixar qualquer um rico, para ele ser barbada. O problema é como é que tu mantém a pessoa na mesma fé e na mesma obediência, vivendo numa realidade de extrema fartura. Complicado isso. Sempre foi muito complicado desde o Antigo Testamento. Davi mesmo, né? Enquanto era um cuidador de ovelha, estava lá tranquilo, firme com Deus. Quando virou rei, cometeu adultério e matou um inocente. Tu está entendendo a situação? Enquanto era só um pastor de ovelha, não fazia mal nenhum. Virou rei, matou e adulterou. É complicado o ser humano, né? Quem sabe se tivesse deixado como pastor de ovelha, não tinha feito isso e o cara tinha morrido de velho. Como Deus deixou um homem rico, ele foi e matou o cara. Então, olha como é complexa essa questão de bênção financeira. O quanto isso é difícil para Deus construir esta realidade em nós. Porque nós temos uma forte tendência de quanto melhores estivermos aqui na terra, mais para o caminho errado a gente se atira. E ao longo da história não foi muito diferente. Eu estou chamando a tua atenção não para desanimar aquele que deseja ficar rico, mas para te colocar a par da realidade, da visão que Deus tem com relação ao ser humano. Ele pode te abençoar muito? Pode, só que tu vai ter que de alguma forma comprovar que não vai ser igual os que já passaram. De que forma tu vai demonstrar isso? Essa é a questão. Ali ao longo do capítulo e do 45, que nós vamos começar a ver, ele cita o Ciro, rei da Pérsia. Vale lembrar que Isaías escreveu este livro entre 750 e 680 antes de Cristo, ou seja, 141 anos antes de acontecer. Neste tempo, o povo ainda nem havia sido exilado, estava sendo alertado. Rei da Pérsia, que conquistou a cidade de Babilônia no ano 539 a.C., e começou a reinar como imperador da Babilônia. Tem lá em Esdras 1, do 1 ao 4, que são os livros que a gente pulou do Antigo Testamento, né? Esdras, Ester e Neemias. Nós pulamos esses 3 livros, eles estão ali antes de Salmos, né? Porém, esses livros, eles contam já o tempo do pós-exílio. E aqui Isaías recém está falando dos avisos e alertas para quando vai acontecer o exílio. Está se aproximando do dia, só faltam 141 anos para acontecer. Ou seja, está se aproximando o momento. E
E o rei da Pérsia, né, a Babilônia veio, dominou tudo, como vocês já viram muitos irmãos pregando, e depois veio o rei da Pérsia, que conquistou a Babilônia, e esse sim permitiu que o povo voltasse para suas terras, ali através do ministério de Esdras, de Ester, e de Neemias. Capítulo, então, 45. Isaías, capítulo 45. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas. Arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão e mando bênçãos e maldições. Eu, Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Senhor, farei isso. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais: por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir e lhe prometi a vitória. Eu aplanarei os caminhos por onde ele vai passar. Ele reconstruirá Jerusalém, a minha cidade, e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro, sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. O Senhor diz ao povo de Israel:
Vocês ficarão com as riquezas do Egito, da Etiópia e dos moradores de Sebá, aquela gente alta. Vocês os derrotarão e eles serão os seus escravos, e presos concorrentes irão andando atrás de vocês. Eles se ajoelharão na frente de vocês e declararão humildemente: Deus está com vocês e não há outro Deus além dele. O Deus de Israel, que salva o seu povo, é um Deus que se esconde das pessoas. Os que fazem imagens serão humilhados. Todos eles passarão vergonha. Mas o povo de Israel foi salvo pelo Senhor. Ele os salvou para sempre. E eles nunca serão humilhados, nem passarão vergonha. O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu não falei em segredo, não falei num lugar escuro e não disse ao povo de Israel que me procurasse num lugar deserto. Eu, o Senhor, falo a verdade, e o que digo sempre merece confiança. O Senhor Deus diz: Venham e ajuntem-se todos os povos que escaparam com vida e apresentem-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las, pessoas que fazem procissões carregando as suas imagens de madeira. Falem logo e apresentem as suas razões. Consultem uns aos outros, se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel que salva o seu povo. Povos do mundo inteiro, voltem para mim e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Fiz um juramento no meu próprio nome. O que eu digo é verdade e nunca deixará de acontecer. Juro que todos se ajoelharão diante de mim e prometerão ser fiéis a mim. Declararão que somente eu, o Senhor, posso dar poder e vitória. Todos os que me têm combatido ficarão humilhados e envergonhados na minha presença. Mas eu, o Senhor, darei a vitória ao meu povo e eles me louvarão. Glória a Deus. Olha só então. Capítulo 45. Então, do 1 ao 3, ele diz que Deus escolhe e determina até as vitórias. Veja que mais de 100 anos antes, ele já está escolhendo que Ciro, um homem que nem tinha nascido ainda, queria nascer, ia ser rei, e quais vitórias ele ia ter. E era um homem... mas então os pais dele eram crentes fiéis. Não, nem conheciam Deus. Ou seja, Deus dar vitórias é algo muito fácil para Ele. Se nós enfrentamos dificuldades na vida, é por termos um relacionamento com Deus muito fraco, muito simples. É um relacionamento que se assemelha muito à forma dos seres humanos pensarem e não do Espírito Santo pensar.
Se temos dificuldade de servir a Deus da forma que é ensinado pelo teu pastor, o ímpio não faz o mesmo? Também não segue os ensinamentos do pastor? Que diferença tem, então, entre o que está dentro da igreja e não obedece e o que está lá fora e não obedece? São iguais, não tem diferença. Então aqui ele está demonstrando que um homem que nem crente era, 150 anos antes, Deus já tinha determinado que ele ia ganhar, que ele ia nascer e ia ser vitorioso. Então Deus ele tem poder para fazer grandes coisas na nossa vida. A grande dificuldade é de que forma eu estou me relacionando com esse Deus. Olha o que ele continua dizendo ali, versículo 4. Mesmo Ciro não conhecendo a Deus, o Senhor o escolheu. Não há impedimento quando Deus deseja fazer algo. Nada atrapalha, nada impede aquilo que Deus quer fazer. Porém, é válido nós sempre lembrarmos que a preocupação de Deus não é que todo mundo tenha fartura e abundância na vida. A preocupação dela é que todo mundo se salve ao sair da terra. Esse é o propósito. Por isso que o próprio Cristo ele diz que ele não veio para matar os homens, mas para que eles fossem salvos por ele. Aí do 5 ao 8 ele demonstra a grandeza de Deus, que ele é único, que não há outro, e ele é bastante insistente nisso ao longo do capítulo. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus, porque o ser humano sempre gostou de algo diferente. Não, Deus é bom, mas comer um X... Deus é bom, mas assistir a novela, a gente acaba encontrando outros prazeres ao longo da vida, a gente acaba encontrando outras coisas mais importantes para nós agora. Eu tenho que arrumar aquela cadeira, eu tenho que arrumar o carro, eu tenho que limpar lá fora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir, eu tenho que voltar. Ou seja, nos enchemos de compromisso. E quando vai ter tempo para fazer uma oração? É mais ou menos isso. Então a grande dificuldade que a gente encontra, que os textos estão apontando aqui neste momento, é que as pessoas sabem Deus é bom. E isso não se discute. Grande parte das pessoas concorda com isso. O problema é quando nós queremos fazer as coisas que Deus espera que a gente faça. O ímpio lá fora não lê a Bíblia. E o que está dentro da igreja? Também não. O ímpio lá fora, de vez em quando, ele lembra de fazer uma oração, de falar com Deus, do seu jeito, da sua forma. O crente, igualzinho. Então o que faz diferença entre o ímpio e este crente? Que diferença tem entre eles? Que 1, 2 ou 3 vezes está dentro de um prédio? Isso o ímpio também faz. 1, 2 ou 3 vezes ele está lá no boteco, outra vez ele está lá em qualquer outro lugar. Isso ele também faz. Mas ambos estão buscando a Deus no seu dia a dia, na sua forma de viver. Deus tem feito a diferença? Ou será que nós temos nos enchido de compromissos, de tarefas, de responsabilidades, exatamente igualzinho o ímpio lá fora? E aí, quando Deus enxerga a vida de um, quando Deus enxerga a vida de outro, são iguais. Não tem diferença. Não tem diferença. E quando tem, são muito pequenas. São quase insignificantes. É mais cumprimento de obrigações do que realmente amor. Eu pego o envelope, eu ponho o meu nome, eu dou o dízimo, porque senão depois o pastor briga comigo. Faz por obrigação, isso o ímpio também faz. Ele também paga os seus impostos por obrigação.
não por honestidade. Então é importante que a gente, quando Deus olha para mim, Ele olha para ti, e olha para o mundo lá fora, o que tem de diferente? E eles lá fazem por obrigação. Nós aqui estamos fazendo por amor ou por obrigação? E eles lá não têm tempo para buscar mais a Deus. E nós? Estamos conseguindo uma vez na semana estudar um capítulo lá das séries? Em 7 dias. Um capítulo em 7 dias. Além daquilo que a gente vê aqui no culto. Lá na tua casa, uma vez na semana, você escuta um capítulo da série e estuda um capítulo da série. Consegue fazer? Ou tem tanta coisa na vida que não tem espaço para Deus? Então Ele está chamando a nossa atenção para isso. Grande Ele é, incrível Ele é, que Ele faz a diferença, faz. E aí quando as coisas acontecem da forma que nós não gostaríamos, a gente começa a colocar reclamações com Deus. Por que a minha vida está assim? Por que nada dá certo? Deus esqueceu de mim. Estou perdendo tempo ir na igreja. É como o barro querendo ensinar o oleiro. E ele ainda ele faz uma outra colocação que por vezes demonstra a infantilidade até da própria criança. Mas eu não pedi para vir ao mundo. Essa é uma frase que Deus enxerga como uma ofensa. Isso é como se você estivesse falando um palavrão. Isso é uma ofensa dizer isso. Deus enxerga como uma ofensa isso. Quem criou tem o direito de criar. Quem foi criado é que não tem o direito de reclamar. E aqui o texto, ele demonstra isso, dizendo que Deus criou nós da forma que Ele queria que fosse, do jeito que Ele queria que fosse. O problema não é Ele, o problema é que nós não temos espaço para Deus na nossa vida. Nós sempre temos espaço para algo novo, para um churrasco a mais, para uma janta a mais, para uma festa a mais, para um aniversário a mais. Quem é que nos últimos anos não foi a um aniversário porque não tinha tempo? Muito raro tu não ter tempo para ir num aniversário, não ter tempo para ir a uma festa. E para estudar um capítulo novo da Bíblia. Aí eu não tenho tempo. Quer dizer que para encaixar um aniversário na tua agenda tu consegue. Encaixar um estudo da Bíblia, não. E ainda falamos, Senhor, nós confiamos em Ti. Só não queremos aprender, mas confiamos em Ti. Então a gente começa a perceber que Isaías aqui ele está tentando chamar a nossa atenção do quanto realmente Deus tem importância na nossa vida, do quanto realmente Deus faz a diferença, porque a questão não é a quantidade de jejum, de oração que você faz ao longo do mês. A questão é o tamanho do relacionamento que efetivamente você está construindo com Deus. Por vezes, eu já comentei, de pessoas que jejuavam muito e já caíram na fé. Eu não fazia tantas horas de jejum que nem eles, e aqui estou eu ainda no mesmo lugar que Deus me colocou. Quando Deus olha isso, o que é mais importante para Ele? O que realmente faz a diferença? É o conjunto da obra como um todo, não é? O carro não anda, mas o pneu é a coisa mais linda. Adianta alguma coisa? Até comento que alguns tipos de carros são... Tu com um rolo de arame e um alicate você arruma, né? Até ontem eu vi um carro, Jesus amado, põe arame nisso. Eu nunca tinha visto um carro com tanto arame no motor. Ele chegou a botar taco de madeira com prego e arame para segurar o motor.
Não, um horror, eu até mandei para alguns. O troço é fora do sério. E aí eu fiquei pensando aquilo, poxa, será que daqui a pouco a nossa vida espiritual não está igualzinho esse carro? A gente não vem fazendo algo realmente completo para Deus como tem que ser. A gente vem remendando. Essa semana eu faço uma oração a mais. Semana que vem eu leio um capítulo da Bíblia. Depois passa 3 meses sem abrir, mas depois vem e lê mais um. Ou seja, nós estamos remendando a nossa vida de crente, nós não estamos nos tornando efetivamente pessoas que têm uma rotina, que têm um relacionamento com Deus. Né? É como uma pessoa que se casa com uma mulher e a cada 3 meses vai lá ver se ela está bem. Né? Não quer ter um convívio no dia a dia, não, a cada 3, 4 meses vai lá e vê se está bem. Né? Assim tem muito crente com relação à Bíblia. A cada 3, 4, 5 meses, ele olha, antigamente, pelo menos ele levava a Bíblia para a igreja, senão ficava feio, todo mundo ia ler, ele não abria. Hoje ele nem esquenta a cabeça, porque a maioria tem celular, então na hora, às vezes, ele nem olha no celular, nem abre mais, né? Não faz diferença mais. Né? Daqui a pouco é crente, nem tem Bíblia. Mas tem no celular. É que não usa mesmo, também não faz diferença. Né? Tem uns até que esquecem na igreja a Bíblia. Né? É que não faz diferença, também não vai usar mesmo. Né? Então, para não ter o trabalho de trazer todo o culto, já deixa em cima do banco que senta sempre. Né? Enfim, cada um faz da forma que acha que deve fazer. A questão é quando nós chegarmos diante de Deus e Deus ele começar a fazer esses apontamentos para nós. Se é que tu vai ter essa graça, sorte, porque a maioria, quando morre aqui, já acorda lá em um dos lugares ruins, nem passa por Deus, nem vê nada. Né? Morreu aqui, acordou no inferno. Né? Cai literalmente paraquedas lá. Né? Então, cuidado. Olha, é importante que Deus seja inserido no nosso dia a dia, não apenas de uma forma. Mas eu faço 20 jejum por mês, tá aí o resto. Eu tomo café preto todo dia, tá aí o resto, as frutas, a verdura, a comida. Mas eu tomo café. Irmão, tu vai morrer do mesmo jeito, não adianta. É o conjunto da obra que mantém uma vida saudável. É o conjunto da obra que mantém uma fé saudável. Não adianta só fazer uma coisa ou só fazer outra. Por um tempo até ajuda, só que depois começa as deficiências a berrar, a gritar. Então é importante que nós venhamos perceber isso. Ele continua chamando atenção, olha o versículo 13. Ciro vai libertar o meu povo do cativeiro e não exigirá nada em troca. Olha a situação, né? Então Deus já estava determinando, ele vai ir fazer guerra na Babilônia, vai gastar um monte para isso, vai perder soldados, vai ganhar a guerra e depois vai libertar o povo todo sem cobrar nada. Mas então ele deve ser um baita crente, nem conhecia Deus. Então veja que interessante isso. E é o que de fato depois acontece. A gente vê isso ali quando estuda Esdras, Esther, Neemias, né? Esse processo de libertação, né? 14:15, os inimigos se tornarão servos e reconhecerão que eu, o Senhor, sou o único Deus. 14:15, forte isso. Porque veja que com isso, Deus diz que há diferença entre o que serve a Ele e o que não serve a Ele, que Ele faz essa diferença. Essa história, Deus ama todo mundo do mesmo jeito, não é o que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo que alguns homens e mulheres se tornarão escravos e servos de outros. E isso, ele está alertando aqui nós. A questão que vai fazer a diferença é de que lado eu estou. Do lado do que vai ser o servo ou do lado daquele que vai ser o escravo. Aí no nosso dia a dia, vamos para a prática. Você está sendo alguém que está tendo uma vida melhor ou alguém que está tendo uma vida extremamente difícil
porque é um escravo ainda, um escravo do pecado, por exemplo, como o Novo Testamento gosta de falar. De que lado nós estamos? Quando vinha as novas desgraças, né, que vão em breve acontecer, estou ansioso para isso, porque o mundo está chato demais, e porque o mundo hoje esqueceu que é um Deus do céu. O cristianismo, pelo menos aqui no Brasil, esqueceu que é um Deus no céu. Hoje se faz as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu vi um vídeo do irmão que estava tão cheio do Espírito Santo que ele se atracou num pilar desse e escalou. Eu pergunto, para quê? Para quê? Cheio de Espírito Santo. Aí ele trepou, ele deu umas reboladas lá em cima, depois desceu e foi pular em cima do altar. Eu disse, Jesus amado, taca fogo. Não tem. Este é o cristianismo de hoje. Um culto como o nosso aqui é chato. Porque abriu a Bíblia, para que abrir a Bíblia? Né? Tem igrejas às vezes que nem sequer pregam mais, porque não dá tempo. O Espírito Santo deles não deixa. Nem se prega mais. É urra, hi, do começo ao final. Ser cheio do Espírito Santo é ter capacidade de trepar no pilar. Ou seja, enlouqueceram tudo. Então, se Deus não fizer algo realmente significativo no nosso tempo, esse evangelho que a gente conhece, ele vai deixar de existir. É só contar quantos temos aqui na igreja hoje. E todos vocês, ou pelo menos a grande maioria de vocês, vêm ainda do evangelho tradicional. Aí tu imagina esses que vêm desses evangelhos modernos. Mas enfim, quem adora idolatria serão envergonhados, isso é promessa. Ou seja, se a pessoa morre acreditando na idolatria, ela vai ser salva? Não, o texto diz que ela vai ser envergonhada, como que vai ser salva, pô? Então, a dificuldade, por vezes, as pessoas entenderem, é que elas enxergam tudo como vítima, como tadinho, como coitadinho, como Deus é amor, Ele vai dar chance. O texto está gritando que não é assim que a coisa acontece. O texto está gritando, se tu não inserir Deus no teu dia a dia, tu vai te lascar o dia que tu morrer. Ele está gritando isso, não adianta você só uma vez no mês dar o dízimo se você não te consagra, você não tira tempo para Deus, você não te volta para Deus, tu poderá ganhar o mundo todo e perder a salvação da tua alma. Tu pode se tornar o homem mais rico do mundo, vai salvar por isso? Não. Então o texto está chamando a nossa atenção para essas coisas, ainda diz, Deus não criou o povo para ser envergonhado, assim como não criou a terra para ficar vazia, 17 ou 18. Deus tem prazer em humilhar o povo. Não, claro que não. Por ele isso nunca aconteceria. O problema é a teimosia, é a impiedade, é a forma errada de enxergar as coisas. É a forma errada de administrar a sua vida pessoal. Então nós deveríamos dar prioridade àquilo que tem prioridade. Deveríamos priorizar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente Deus gosta, e não uma montoeira de coisas. Não estou dizendo para abandonar a vida cotidiana, não é isso. É tirar pelo menos um pouco de tempo para ela. É você conseguir mostrar que, mesmo que tu tenha muitas coisas na vida, Deus vai continuar sendo importante para você. Tem gente que mora numa casa 6x6, não tem tempo de buscar Deus porque tem que limpar. Tu imagina se Deus coloca numa casa de 1.000 metros quadrados, enlouquece? O que falta? A administração da própria vida. Não sabe colocar momento, não sabe se organizar, não sabe tirar tempo.
Então é importante que a gente consiga no nosso dia a dia construir este relacionamento com Deus. E ó que eu não estou pregando nenhuma novidade. Estamos apenas enxergando aquilo que é muito falado no próprio texto da Bíblia, porque Isaías está chamando a atenção deste povo para isso. Porque Isaías está dizendo, se voltem para Deus. Sei que vocês estão vivendo um tempo bom, tranquilo, está todo mundo abençoado, tem fartura, não tem falta de nada. O povo no tempo de Isaías estava assim, já mostrei isso em capítulos anteriores. Porém, Isaías estava dizendo, essa situação vai mudar, porque vocês estão vivendo uma vida vazia, está cheia de um monte de coisa, mas está vazia de Deus. Aí tu imagina esse povo, estava desse jeito, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha livro, e eles estavam cheios de coisa para fazer. Tu imagina hoje em dia nós rodeados dessas coisas. Aqui Isaías não está dizendo para eles abandonarem as suas vidas, não é isso. É tira tempo para Deus. Porque senão, para ir em uma festa de aniversário, como exemplo que eu dei, você arruma tempo. Se tiver uma por semana, tu arruma tempo para ir em cada uma toda semana. Para sentar e ler um capítulo da Bíblia na semana, não dá, não tem tempo. É questão de prioridade. Ele está alertando o povo, se vocês não mudarem, a coisa vai acontecer, o bicho vai pegar. E o povo deu ouvido? Não, bobagem. Tudo que falo, diz o Senhor, é sempre verdade e merece confiança. Versículo 19. Tudo que falo é verdade e merece confiança. Não falei em oculto, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. O que ele está falando é verdade, vai acontecer. Quando ele avisou através de Isaías, o povo não acreditou e aconteceu. Os dele ele guardou? Guardou. Daniel é um grande exemplo disso. Virou escravo? Virou. Mas era um escravo que estava numa estatura de autoridade muito maior que o povo que não era escravo. Olha a situação. Uma coisa é tu ser escravo com Deus, uma coisa é tu ser livre sem Deus. O cara livre sem Deus era um ninguém, estava passando necessidade. Daniel, escravo, uma baita autoridade. Sadraque, Mesaque, Abidnego, escravo, grandes autoridades. O povo livre, mendigo. Olha a diferença. A questão não é os problemas que a gente passa, é estar ou não com Deus. Sadraque, Mesaque, Abidnego foram escravizados, foram tirados das suas casas, foram levados para um lugar longe, mas Deus os reergueu e os abençoou. José, filho de Jacó, virou escravo? Virou, mas Deus o reergueu. O escravo se tornou a segunda maior autoridade daquele tempo. Passou as dificuldades? Passou. Mas quantos anos de vida ele perdeu? Mas ele morreu com 110 anos. O tempo de vida que ele passou como escravo, Deus só pegou e acrescentou no final. O problema não é a idade, o problema não é a quantidade de dificuldade que tu já passou na vida, ou que a gente vai passar. A questão é qual é o relacionamento que nós estamos hoje construindo com Deus. O que é prioridade na nossa vida? Cronograma de crescimento espiritual. Quem é que já conseguiu botar em prática isso, ou quem que ainda está tentando colocar em prática? Já se foi aí, eu acho que, quanto tempo desde que eu escrevi ele? Quanto tempo já passou? Será que vai ser igual esses capítulos da Bíblia? Foram escritos? Ficaram lá numa gaveta e o povo não deu bola.
quando o bicho pegou, aí que foram ler. Realmente Deus disse que ia acontecer. Tá, mas precisa? Não era para ser assim. A Bíblia ela devia ser um alerta para o do inferno, e não a comprovação de quando você estiver lá dentro do inferno sendo queimado e picado pelo diabo, realmente era real. Mas não é esse o objetivo. O objetivo de Deus não é te colocar no inferno. O objetivo dele é te salvar de lá. O objetivo não é que a gente sofra, mesmo que vá enfrentar grandes problemas, como Josué enfrentou em cada uma das batalhas, em cada uma das suas derrotas, como ali na primeira vez que foram contra a cidade de Ai. Assim como José enfrentou problemas difíceis ao longo da vida, Moisés enfrentou problemas difíceis. Claro que vai ter momentos da nossa vida difícil, porém ali nós vamos perceber quem realmente está com Deus e quem não está, porque no final todos eles venceram. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, 23, que fala da Santa Ceia, e em 2 Coríntios 11, 23, que fala dos problemas que ele passou. Veja que são dois textos que estão no mesmo capítulo e no mesmo versículo, só em livro diferente, e mostram duas situações. Uma, tu participando da Santa Ceia, um ato sagrado, uma proximidade grande com Deus, e depois mostra tudo o que ele padeceu. 3 sequências de 39 chicotadas, mais não sei quantas sequências de varada, mais era entrar num barco, eu acho que o resto já tremia a perna. E Paulo está no barco. Mas por que a preocupação? É que 3 barcos com ele dentro afundou. Vai que acontece o quarto. O apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias. A mais longa, em torno de 4.000 quilômetros de distância. E eu te imagino, ele fez 3 viagens missionárias. Ele afundou quantas vezes? Eu acho que foi por isso que não fez a 4ª, 5ª ou 6ª, né? E era um grande homem de Deus. Aí tu imagina, tem que ir a Bento Gonçalves. Toda vez que vai a Bento Gonçalves, o carro quebra. Era o caso do apóstolo Paulo. 3 vezes tinha que fazer a viagem dele nas igrejas. Nas 3 vezes afundou. E ainda nas suas cartas ele ainda dizia que Deus me dê condições de ir revê-los. Porque ele estava preso, ele estava em prisão domiciliar. Olha só a situação. O apóstolo Paulo preso vivia melhor que solto. Porque ele solto, ele estava sendo chicoteado, tomando varada, pedrada e afundando. Preso, estava lá escrevendo carta. E vivendo muito melhor, porque ele mesmo descreve nas suas cartas, mesmo estando em prisão domiciliar, o povo mandava os recursos, ele tinha farta comida em casa, farta alimentação, não tinha falta de nada, ou seja, preso ele viveu melhor. Olha que situação, E estamos falando de um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Ninguém evangelizou mais do que o apóstolo Paulo. Mesmo com todas essas dificuldades. A cobra ainda morde ele. Quando chega na praia, muito bem lembrado. Quando chega na praia, vamos fazer um foguinho para a gente se esquentar. No meio da lenha tinha uma cobra que pica ele. Cara, se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Se ele pega o barco afunda. Com sacrifício chega na praia. Quando vai fazer um fogo, a cobra pica. O diabo não larga o pé do cara. Ainda que, graças a Deus, o povo ficou apavorado. Mas assim mesmo, eles pegaram e o tempo passou e o veneno da cobra não causou mal nenhum. Mas tu veja, teve vida fácil só quando foi preso. Quando Deus permitiu que ele fosse preso, vê-se ali em prisão domiciliar, como dizem muitos historiadores,
já que ele tinha acesso, Tito ia visitá-lo, Timóteo ia visitá-lo, muitos outros irmãos iam visitá-lo, ele tinha liberdade para isso. Ele podia escrever as suas cartas, fazer os seus estudos, foi arrebatado, inclusive, né, como a gente viu lá em Coríntios, ele descrevendo, ali no versículo 20, fala das procissões para idolatria de imagem, quem faz isso nada sabe. Tá, e por que a Igreja Católica, por exemplo, então o faz? Não estou falando mal da religião de ninguém, né? Cada um faz o que achar melhor. Agora, para aqueles que acreditam na Bíblia como uma verdade, né? Poxa, ela está dizendo que quem pega uma imagem e sai em procissão não sabe o que está fazendo. A religião pode dizer que isso é bom, e aqui na Terra isso tem pleno valor. O problema é que quando morre não tem nada para colher disso. Porque é algo que Deus ele não quer que faça. Mas aí cada um escolhe, ou tu segue a religião, ou tu segue o que a Bíblia diz. As duas coisas não vão andar juntas. E isso inclui inclusive o cristianismo. Muita gente está seguindo o que a sua igreja diz. O dia que morrer não vai ter nada para colher, porque aquilo que a sua igreja defende é uma vida plena aqui na terra. Para depois, bom, a promessa é para agora. 21 ao 22, olhem para mim e serão salvos. Seria tão simples. É só fazer do jeito que Deus disse. Pronto. Ah, mas tu vê. E os compromissos, e os deveres, e os trabalhos, e o lazer, e o descanso, e o passeio, e o C, e o C, e o C, e o C, e o C. Convida para comer para ver se tem compromisso. Não tem. Convida para estudar a Bíblia. Não vai dar. Questão de prioridade. É uma questão de prioridade na vida. A gente vive aqui na terra como se a gente fosse eterno. 23 ao 25. Todos irão jurar lealdade somente em Deus há poder. Apocalipse ele prevê isso, que todo joelho se dobrará e vai reconhecer que só Ele é o Senhor. Pena que muitos vão fazer isso e vão ser condenados do mesmo jeito. É só para cumprir um ritual. E não vai fazer a mínima diferença. Porque serão condenados. Alguma dúvida até aqui? Acho que o texto está chamando bastante a atenção dessa questão de prioridades. 45 ou 20. Que loucura essa a de fazer procissões com ídolos esculpidos e dirigir rezas a deuses que não podem salvar. Mais claro do que isso, eu duvido. E a humanidade faz e acha normal. E tem até dias que são feriados que é para poder fazer isso. E é normal. Se gasta para fazer isso, se gasta para construir essas idolatrias cada vez maiores, Exatamente. Ou seja, tudo é caro quando é para Deus. Se é para uma idolatria, aí é barato. É uma questão de crença, é uma questão de fé. Claro que cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Vivemos num país livre, sempre repito isso. Agora, e depois da morte? E o dia que morrer? A religião não vai junto. Eu até comentei, acho que foi no último episódio da série Atitudes, 1 Timóteo, capítulo 3, que o trabalho que uma pessoa faz ali num velório, ela não tem peso espiritual. Qualquer pessoa pode fazer. Não tem que ser um pastor. Não tem peso espiritual isso. O que tu está fazendo ali, espiritualmente, não tem valor nenhum. Tu está fazendo para as pessoas que estão ali. Tu vai ali para ajudar as pessoas a enfrentar esse momento difícil da perda. Mesmo sabendo que todo mundo vai morrer, a gente acha isso normal? Não.
Tá, mas todo mundo vai morrer. Da mesma forma que ler a Bíblia com assiduidade, obedecer o que é pregado e ensinado ao longo da vida, viver da forma que Deus tem colocado, não vai ser algo normal, como é nós não aceitarmos por vezes a questão da morte. É difícil isso. É difícil isso.